janeiro de 2020. Começamos o nosso primeiro vídeo com um assunto novo. Vocês talvez já ouviram, nós iremos falar sobre pessoa jurídica. Antes de nós começarmos a conceituação, as espécies, eu quero dizer a vocês por que existe ou existem as pessoas jurídicas. Quais foram os fatos que levaram à instituição, de uma pessoa jurídica. Eu digo sempre aos meus alunos que uma pessoa jurídica nasce em sociedade em razão, talvez, da deficiência das pessoas físicas, das pessoas naturais. Mas não é deficiência no seu sentido mais rigoroso. Talvez a incapacidade da pessoa natural fazer valer o que ela pretende, o destino, o objeto da sua vida. Então, acaba-se, em determinado momento, acaba surgindo uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela nasce através de diversos aspectos, através de diversos atos e através de diversos objetivos. Existem pessoas jurídicas para quaisquer objetivos. Vamos imaginar, por exemplo, eu, pessoa natural, e José da Silva, pessoa natural, meu amigo. Eu tenho muito conhecimento, sou amigo dele, eu tenho em mente um projeto, pensando para eu poder desenvolver a minha capacidade econômica, mas eu não tenho cash, eu não tenho patrimônio, eu não tenho dinheiro para poder sozinho montar e trabalhar para que eu possa ver realizado o meu perfil, o meu objetivo. Então eu convido esse meu amigo, olha, eu sei que você tem patrimônio, eu tenho tal projeto em mente, você topa, vamos formalizar uma pessoa jurídica e nós iremos talvez progredir e a nossa fonte de renda aumentará. E ele topa, então ele tem capital, eu tenho a ideia, eu tenho projeto. Então, notem, deficiência minha, eu não tenho dinheiro, não tenho capital, deficiência dele é que ele não tem, de certa forma, como trabalhar esse projeto. Uno o meu projeto ao capital dele. Nós iremos montar, então, começamos a montar uma pessoa jurídica, que mais tarde nós iremos ver que essa pessoa jurídica é uma empresa que tem fins lucrativos. Então nós montamos, instituímos essa pessoa jurídica, perfeito? E em determinado momento histórico, essa pessoa jurídica, que ainda não é pessoa jurídica, ela terá a sua própria personalidade jurídica, assim como eu tenho e como meu colega sócio tem. Muito bem. Então, para que essa pessoa jurídica exista no mundo jurídico, precisa que ela tenha um formato, ela tenha um nascimento, ela tenha um documento que a formaliza, dependendo dos objetivos dela. E essa pessoa jurídica, previdida por nós, ela tem fins lucrativos. Então, montamos, colocamos num papel, e esse papel é um ato constitutivo e tem o nome de contrato social. Perfeito? Então, de uma maneira bastante genérica, eu passei a vocês uma noção de origem de uma pessoa jurídica. Existem pessoas jurídicas distintas destas, desta, por exemplo, das fundações, as associações, etc., que nós veremos no desenvolver desta aula. Perfeito? Muito bem. Requisitos para a formatação de uma pessoa jurídica. Quais são os requisitos necessários e suficientes para que a pessoa jurídica tenha existência própria? O primeiro requisito formal é a chamada vontade humana. E essa vontade humana tem que ser sagrada, deve ser perfeita, não pode conter vício. Então, é espontânea. Então, se eu estou pretendendo montar com José da Silva uma pessoa jurídica, eu converso com ele, proponho a ele o meu mistério e ele concorda. Então, tem a minha concordância e tem a concordância dele. Portanto, a vontade humana, que constitui o primeiro requisito, está presente. O segundo requisito é a elaboração
do ato constitutivo. Aquilo que eu falei agora há pouco, a pessoa, aliás, toda pessoa jurídica deve ter um documento, um ato que a formaliza. Dependendo da natureza dela, esse ato tem um nome. Tá? Naquela proposta minha inicial, o ato constitutivo da nossa futura pessoa jurídica é um contrato social. Perfeito? E o contrato social, ele é redigido e tem as suas regras próprias, as suas cláusulas próprias, a vigência da pessoa jurídica, os objetivos dela, deve ser completamente perfeito esse ato constitutivo. Perfeito? Então, elaborou-se, no nosso caso, um contrato social. Terceiro requisito importantíssimo, meus alunos, é que esse contrato, esse ato constitutivo, deverá ser registrado. Não basta só a elaboração do ato, precisa o seu registro em órgão próprio. No nosso caso, na nossa história, no meu exemplo com vocês, esse contrato deverá ser registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ponto. Registrou, a partir deste registro, a pessoa jurídica, a pretensa pessoa jurídica, passa a ter existência própria. Como isso é? Ela terá a sua própria personalidade jurídica, ou seja, a sua capacitação de contrair direitos e obrigações. A exemplo que nós vimos em aulas passadas, uma pessoa natural adquire a personalidade jurídica quando ela nasce com vida. Aqui, o nascimento da nossa pessoa jurídica é o registro. Registrou, ela passa a ter existência própria. Ou seja, olha, entendo o que eu queria dizer. A personalidade jurídica dela não é a mesma minha pessoa natural e não é a mesma do meu sócio, José da Silva. Eu tenho a minha pessoal, o José da Silva tem a dele e ela tem a sua personalidade jurídica representada por um CNPJ. Ela foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Perfeito? E o quarto elemento, ou requisito, para a constituição de uma pessoa jurídica é o chamado objeto social lícito. O objeto dessa pessoa jurídica ou de qualquer pessoa jurídica deverá ser lícito. Por exemplo, eu não posso contratar, realizar um negócio com o José da Silva, o objeto do contrato é que ele terá que mensalmente trazer para mim maconha. Tá? É o objeto ilícito, portanto, essa pessoa jurídica, mesmo que a gente queira formalizar, ela não será registrada, porque um dos requisitos foge à regra. O objeto tem que ser lícito. Perfeito? Muito bem. E eu disse agora por a vocês, que é perfeitamente válido o registro. Então, para cada pessoa jurídica, no nosso mundo jurídico, existe um instrumento próprio. Tá? Nas sociedades empresariais, esse exemplo que eu disse a vocês, de eu conversar com o José da Silva, a sociedade nossa é empresarial. Característica desta sociedade empresarial: visa lucro. O instrumento formalizador dela, repito, é o contrato social a ser registrado na Junta Comercial. Tá? As pessoas, outras pessoas jurídicas, por exemplo, as associações, que nós iremos ver daqui a pouco, um instrumento formalizador de uma associação que é uma pessoa jurídica não é um contrato social, mas sim um estatuto social. As fundações, estou adiantando, outro exemplo de pessoa jurídica cujo instrumento formalizador também é um estatuto. Perfeito? Muito bem. O artigo 45, deixa eu ver aqui. O artigo 45 do Código Civil diz:
começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando for necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Por exemplo, se tem uma pessoa jurídica alemã pretender se instalar aqui no Brasil para que possa viabilizar a instalação dessa empresa alemã no Brasil, precisa passar pelo crivo do presidente da República, chefe do Poder Executivo, que através de decreto autorize a instalação de uma empresa estrangeira no território nacional. Um detalhe que esse artigo fala, que eu tenho que dizer a vocês, é o seguinte: se eu formalizei com José da Silva, através do contrato social, uma pessoa jurídica, não tem tempo indefinido para que ela possa vigir. Se daqui a 5 anos precisar modificar uma cláusula desse contrato, modifica-se a cláusula desse contrato, então retifica-se a cláusula originária e convalida as demais cláusulas. Então, esta convalidação, essa retificação é feita através de outro contrato, né, de retificação, e este contrato retificado novamente tem que ir para registro junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Perfeito? Na sequência, vamos trabalhar com a classificação das pessoas jurídicas. Tá? E diversos itens classificatórios. O primeiro deles é: classifica-se a pessoa jurídica com relação à nacionalidade. Nacionalidade. Tá? Pessoa jurídica nacional, pessoa jurídica estrangeira. Pessoa jurídica nacional é aquela que é criada, é instituída segundo as leis do Brasil, a legislação específica brasileira. Tá? Por isso, pessoa jurídica nacional quanto à nacionalidade. Paralelamente à existência da pessoa jurídica nacional, existe a pessoa jurídica estrangeira. Ao contrário da nacional, é aquela que é formalizada através das leis estrangeiras ou da lei estrangeira e com autorização para funcionar no Brasil. Então, ela é criada lá fora e terá que ter uma autorização para funcionar aqui dentro e, assim sendo autorizada, ela passa a ser pessoa jurídica estrangeira nacionalizada. Perfeito? O segundo item classificatório é quanto à estrutura interna. Tá? Quanto à estrutura interna, vou tentar explicar para vocês através de exemplo. Existem as chamadas corporações e existem as chamadas fundações. As corporações, o núcleo de uma corporação no singular é composto por pessoas. A, B, C, A, B, diversas pessoas compõem o núcleo de uma pessoa chamada corporação. Do latim, é caracterizado essa corporação por universitas personae, uma universidade de pessoa. Essa universidade de pessoa compõe o núcleo de uma corporação. Diferente da fundação, que o núcleo de uma fundação é por patrimônio. Não existe fundação sem que haja previamente um patrimônio. Então, textualmente, do latim, é chamado de universitas bonorum. Então, universitas personarum de pessoa, uma pluralidade, uma universidade de pessoas, tipo corporação. Quando a pessoa jurídica não é composta por pessoas, mas sim por patrimônio, coisa res, esta pessoa jurídica tem o nome de fundação. E do latim, universitas bonorum. Tá? Eu vou parar por aqui para dar continuidade na próxima aula, no próximo vídeo,
a classificação das pessoas jurídicas.